Bem, bom dia a todos. Bom dia. Vamos iniciar a nossa escola dominical. Vamos colocar de pé e iniciar com oração. Senhor, obrigado por essa manhã, esse dia que é mais um da sua misericórdia. Segundo a tua palavra, suas misericórdias se renovam cada manhã. E nessa manhã, mais uma vez, elas se renovaram em nosso favor. E damos graças ao Senhor, Deus, pelo privilégio de nos reunirmos na tua casa. Obrigado por cada pessoa aqui. E pedimos que nessa manhã a tua palavra fale conosco, nos ensine, nos exorte, e que saiamos daqui, Deus, fortalecidos pelo Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, seja com a nossa classe, as classes das crianças, discipulado, adolescentes, e cada uma, aluno, professor, todos nós, sejamos prontos a abrir o nosso coração para receber a tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo, e pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? Na nossa proposta da escola dominical, a gente está falando sobre Apocalipse, os últimos tempos, e também sobre o que acontece no contexto do cristianismo, mas mais especificamente no contexto das famílias, né? E é essa a nossa fala das últimas várias semanas da escola dominical, como vivemos como família nos últimos tempos, né? Estamos às portas da volta do Senhor Jesus. E no dia que ele voltar, será que vai encontrar que tipo de cristianismo? E que tipo de cristianismo vivido nas nossas casas, nas nossas famílias? Eu sei que em alguns contextos, quando a gente fala de família, ou mesmo quando a gente fala da Bíblia, pregações diversas, sermões, a gente pode pensar, pastor, mas isso não se aplica à minha vida agora, não mais, ou vai ser, né? Até porque quando fala de família, existem tantas segmentações, tantas questões e ligações, mas a gente tem que estar pronto a saber e conhecer todas as questões da palavra do Senhor, sejam elas aplicáveis naquele momento da sua vida, ou futuro, ou passado, como reflexão, ou mesmo para que você seja um porta-voz, uma testemunha daquilo que a palavra de Deus ensina. A gente tem que estar pronto para responder sempre, com mansidão e temor, a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós, e a qualquer que pedir para nós como funciona família no seio da igreja, no seio da palavra do Senhor. Muito bem, então, dentro disso a gente começou falando sobre algumas questões. Vamos apagar a luz atrás dessa aí, isso. Algumas reflexões sobre o conceito de família. Falamos sobre marido e mulher, como deve ser a situação familiar marido e mulher, mas também falamos sobre pais e filhos, e a partir do texto de Efésios, capítulo 6, versos 1 a 4, a gente fez uma reflexão primeiramente sobre como os filhos devem se comportar diante dos pais, né? E há duas grandes ordens de Deus aos filhos diante dos pais. Quais são as duas ordens? Dos filhos para com os pais. Primeira? Qual é a primeira? Honra teu pai. Não, primeira. Honra a Deus. Primeira ordem, obedecer. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Essa é a primeira ordem. A segunda, sim, é honrar, né? E aí, então, a gente fez algumas reflexões, falamos sobre isso, a ordem aos filhos primeiro, que Deus estabelece sobre os filhos, como devem tratar os seus pais. E algumas reflexões que a gente coloca aqui. Deixa eu ver se funciona aqui, acho que deu uma travada aí, não, deixa eu ver. Agora foi, né? Só para a gente concluir esse tema, que a gente já tratou várias vezes, retomamos esse, né? A questão da primeira parte dos filhos para com os pais. A gente tem que lembrar que a submissão dos filhos aos pais é limitada apenas diante das ordens contrárias a Deus. Ou seja, voltando ao texto inicial lá, Efésios 6:1, vós filhos sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Observe que eu destaquei aí a expressão do Senhor, para a gente então refletir sobre até onde vai a obediência do filho para com o pai. Ou seja, os filhos devem obedecer os pais em todas as situações, em qualquer situação, em qualquer ordem, ilimitado, irrestritamente. Até onde vai? Ou deve ir? For justo do Senhor, né? O que for seguindo a palavra do Senhor. Se for uma coisa errada, eu acho que não tem que obedecer. E aí? O que vocês acham? Tem limite ou não? Tem não? Só o filosófico pensa no assunto? Concordo com ele. É?
Não é? A Bíblia é clara sobre isso. Aí o texto diz aí, né? Sejam obedientes aos nossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, portanto, pais não devem ser obedecidos pelos filhos. Olha, é difícil falar isso, né? Filhos não devem obedecer aos pais, né? Devem desobedecer aos pais, sim, quando a ordem dada contrariar princípios claros da palavra do Senhor. Veja bem, não é apenas uma choma, não. Quando a ordem dada contrariar princípios claros da palavra do Senhor, nessa hora, filhos não devem obedecer aos seus pais. Por exemplo, o que vocês acham? Que ordem poderia ser tão injusta dada por um pai ou uma mãe que os filhos teriam, portanto, direito de desobedecer aos pais? Que ordem poderia ser tão injusta? Um exemplo que feriria o princípio da Bíblia e que, portanto, os filhos estariam autorizados por Deus a não obedecer aos seus pais. Que tipo de ordem? Então, qualquer coisa que define os princípios da palavra, né? Por exemplo, se o pai ordena para o filho, vai lá e dá uma surra no meu inimigo porque ele me desagradou, ou tira a vida dele, qualquer coisa assim. Lógico que o filho, né, conhecedor da palavra, já fala, não posso fazer isso. ok. Né? Uma agressão física, por exemplo, uma ordem do pai para que agrida alguém. O que mais? Coisa simples, pedir para o filho mentir, talvez. Falar para o filho mentir, outra questão. Muito bem, podem ser 1000 situações, né? Agora, tem pai que faz isso, por acaso? Pai e mãe, no caso? Existem pais que dão ordens contrárias aos princípios da palavra aos filhos? Não? Tem, não? Tem um monte, né, de pais que não tem escrúpulo nenhum, né? E que acabam pedindo aos filhos para fazerem coisas que um filho que honra ao Senhor, primeiramente, tá? Primeiro a Deus, depois os pais, né? Que essa é a ordem. Se Deus é a primeira autoridade, os filhos devem obedecer primeiro a Deus e segundo aos pais. E se há um conflito de autoridade aí, nesse caso, né? A ordem de Deus é clara sobre determinada coisa. Ele é a primeira autoridade sobre todos. E a ordem do segundo conflita com a ordem do primeiro, então a ordem do primeiro prevalece, Deus, né? Então, quando um filho receber uma ordem do pai contrária à autoridade de Deus, o filho deve obedecer. Agora, como desobedecer o pai ou a mãe numa ordem explicitamente pecaminosa, que desagrada ao Senhor? Como fazer isso? Vamos imaginar que você agora fosse um filho, filha do pai. E agora sobre você volta ao seu status lá de criança e tal, e vem uma ordem do pai e da mãe, e aí você sente que é radicalmente contra Deus. Agora veja bem, temos que entender que são princípios claros da palavra, não é assim, eu acho que Deus não ia gostar, é outra história, né? É bom ter certeza. Então, como você percebeu, de fato, é uma ordem claramente pecaminosa, contraria Deus. Como responder e como reagir a essa situação de conflito de autoridade? Oi? Então, como reagir? Qualquer ordem que seja. Com respeito, né? Pai, me perdoa, mas isso eu não vou fazer porque é errado e desagrada a meu Deus. Tá certo isso? Não, tá errado. Absolutamente errado. Absolutamente errado. Hã? Estou chocada. Não, mas está errado. Eu vou dizer por quê. Por que está errado? Porque não é que tem que perdoar. Não, porque... Me perdoa, mas eu não vou... Então, a questão é justamente a palavra perdão. Eu fui, assim, direto na questão, por causa da palavra perdão. Jamais a gente deve pedir perdão por fazer as coisas certas. Jamais peça perdão por fazer as coisas certas. Peça perdão por ter feito algo errado, mas jamais por fazer coisas certas, né? Então, o único erro na sua fala é o pedir perdão. Não se pede perdão, nem se desculpe por fazer o certo. Não é verdade? Né? É apenas isso que está errado na sua fala, que é o que eu queria chamar a atenção, né? Eu até fui curioso em falar, porque, de fato, uma coisa que certa vez eu ouvi de um professor dizer, jamais peça perdão por fazer algo que agrade a Deus. E não está certo? Se é certo, não peça perdão. Peça perdão, desculpa, está errado, você errou. Mas, aliás, ao fazer isso,
não incluir perdão ou desculpa na sua frase, você está demonstrando que aquilo é certo, é correto. Esse ato de dizer não vou fazer, é tão correto que não envolve perdão e nem desculpa. Né? Na verdade, é só essa expressão que eu queria extrair da sua fala. O resto está absolutamente certo. E além, tirando o perdão, como é que você disse? Vamos lá. Tirando a palavra perdão. Não vou falar, já ficou mais cristianamente falando. É, porque a gente quer ser gentil. Eu entendi. É uma forma de a gente querer ser gentil na forma de falar, e esse perdão acabou entrando mais como uma gentileza do que de fato uma justificação, um pedido de perdão. No caso, não vou fazer porque desagrada ao meu Deus, Pai. Ok, tá bom. O que mais? Que outra forma? Como dizer isso? Na Bíblia, ó. A Bíblia está dizendo, não posso fazer isso. Desagrada a Deus. O que mais? Quais são os cuidados de dizer não ao pai e à mãe numa ordem que afronta Deus? Quais são os cuidados? Então, vamos pensar além da frase a ser dita, quais são os cuidados? A Adriana falou sobre respeito, né? De fato. Daí vem o princípio da honra aos pais. Mas aí a gente está em conflito a honra ao pai ou honra a Deus. Então, entre honrar a Deus e honrar ao pai, importa obedecer a Deus do que aos homens. Assim disseram os discípulos perante uma autoridade. Né? E esse é o princípio que deve governar. Toda vez que houver um conflito de autoridade entre uma ordem clara de Deus e qualquer outra autoridade sobre nós, importa obedecer a Deus. No entanto, a maneira de dizer isso não deve ser absolutamente respeitosa. Como eu disse, jamais peça desculpa ou jamais peça perdão. Mas diga, e aí eu posso dizer algumas situações que eu já vivenciei. Uma vez, meu trabalho lá, ainda jovem, antes de casar, o patrão pediu justamente lá no bar comprar cigarro. O chefe estava visitando, o chefe do chefe estava visitando, o chefe pediu para ir no bar comprar um cigarro na esquina. E aí estava todo mundo lá, né, babando o ovo por causa do chefe que estava lá, e ele virou para mim: ô Pupinho, você pode ir lá, tal. Eu falei, todo mundo, né? Eu era, como dizer, era índio, né? Tinha um monte de cacique ali, eu era o mais índio de todos. E aí eu cheguei para ele e falei assim: chefe, é o seguinte, pode me pedir o que você quiser que eu faça. Eu faço. Mas não me peça algo que vá contra os meus princípios. Não irei buscar cigarro. Se quiser que eu busque qualquer outra coisa, mas o cigarro eu não vou buscar. Assim como eu buscaria outras coisas que eu considero errado, que eu acho que vai fazer mal, desacordo com o meu princípio, pode me pedir qualquer coisa. Eu tinha 18 anos, 19 anos. Imagina só, chegar patrão do patrão e, né, criar esse clima numa hora, num ambiente assim, né? Trabalhava no Itaú, era dentro do Banco Itaú, isso, uma região, uma área de escritório. E aí estava o chefão lá, e aí eu tinha que dizer, estava vendo o chefe do meu chefe, né? E aí, que situação? Aí na hora, meu chefe direto ficou desconcertado, né? Ô, fulano, você pode ir, pronto, já resolveu o problema. Mas eu não fui, né? Mas é curioso, né, que esse chefe, né, que estava visitando, o chefão lá, ele, engraçado, prestou atenção nisso nos anos passados, voltou para São Paulo, ele era de São Paulo, era da matriz de São Paulo. Curiosamente, eu nunca mais falei com esse homem. Nos anos passados, eu fui transferido, pedi transferência para o Banco Itaú em Cuiabá, onde eu ia me tornar pastor, ia para agregar meu trabalho secundário. E esse senhor, ele passava alguns anos, ele não visitava as agências, não visitava, trabalhava em recursos humanos, ele não visitava as unidades de recursos humanos. Passados alguns anos, surgiu uma proposta de uma promoção e eu continuava sendo escriturário básico, né? Surgiu uma possibilidade de ser coordenador, gerente regional de uma região lá que estava válida. E eu, curiosamente, já tinha rejeitado algumas promoções. Ele ligou para a minha chefe, lá em Cuiabá, então, perguntando se eu queria ser o gerente regional da outra região. Ele nem tinha tido mais contato comigo. Engraçado como as coisas são, né? Ou seja, aquele homem que ouviu eu dizer não a uma coisa que eu acreditava ser errada, ele, certo, me acompanhou à distância, né, sem que a gente se encontrasse. Anos depois, ele ligou para a minha chefe, perguntando se eu queria ser promovido para gerente regional, sem que contato nenhum ele tinha comigo, pessoal. Mas no fundo ele sabia exatamente quem eu era. Ele disse: então ele continua na igreja, sendo pastor, então veja se ele quer ser gerente ou não. Você vê que incrível, né? Um testemunho difícil num determinado momento. Corri o risco até de ser demitido naquela hora, por rejeitar uma ordem direta. Mas naquela hora, o risco que eu corria de perder as coisas ali, a oportunidade,
autoridade, de repente, fazer agrado no chefão, de repente se transformou depois, Deus transformou isso até em bênção. Eu acabei não aceitando, porque eu tinha que mudar a região, a igreja, o ministério era importante ali, eu acabei não aceitando. Mas nunca tinha acontecido isso, que pulassem, eles tinham uma regra de promoção, e nunca acontecia de alguém lá de baixo ser promovido lá em cima. Isso acontecia por lá, 4, 5 cargos, né? E ele lembrou de mim e sabia quem exatamente eu era. É curioso isso, né? Como a gente às vezes acontece, né? Você acha que está perdendo e pode ser até que perca, por desobedecer uma ordem direta. Mas Deus sabe honrar, né, quando nós somos fiéis. E aí eu digo em relação a pais e filhos, assim como marido e mulher, assim como o patrão, assim como o governador, ou quem quer que seja, quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus honra seus servos fiéis, amém? E eu quero dizer isso em relação aos filhos. Mas cuidado, pais, para não darem ordens injustas aos seus filhos, porque eles terão direito e serão preservados por Deus por desobedecerem pais que dão ordens injustas. Então, o limite da obediência de um filho para com o pai é até o limite de que isso não desagrada ao Senhor. Portanto, eu disse já alguns dias atrás aqui o seguinte, que filho não é propriedade dos pais, certo? Ao ponto de que, lembrando que filhos são herança do Senhor. E, portanto, pais não têm direito de fazer com os filhos o que quiserem. Isso não existe. Porque a autoridade maior é Deus. E Deus vai preservar, principalmente, filhos que forem tratados de maneira equivocada pelos pais. Então, filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor. No limite daquilo que ele quer agradar ao Senhor. Então, antes de ser um bom filho, ele tem que ser o quê? Muito mais do que ser um bom filho, ele precisa ser um bom servo do Senhor. Porque se ele for um bom servo do Senhor, muita coisa se resolve, né? No mínimo. E aí eu quero voltar, a pergunta é, como dizer e responder um filho ao pai ou à mãe, que seja, por uma ordem incorreta? A resposta deve ser, claro, pai, mãe, estou pronto a obedecer aquilo que for necessário. Menos nisso do que isso desagrada ao meu Deus. E por essa razão não vou obedecer. Estou pronto. Inclusive, se quiser me disciplinar por isso, sou idiota. Não é isso? Não é assim que age um cristão? Se preciso, como eu quis dizer do meu patrão lá, se quiser me mandar embora por isso, pode mandar. Mas eu não mudo aquilo que é o meu Senhor. A autoridade maior sobre a minha vida é Deus. E assim um filho deveria ter a relação com ele. Agora, um bom servo de Deus será ao mesmo tempo um bom filho, não é verdade? Afinal de contas, ele vai fazer com que os pais reflitam sobre suas ordens, sua conduta diante do próprio Deus. Então, a relação então dos filhos é obediência, sim, 100%, até o ponto em que se torna injusto e indevido diante do Senhor. Essa é uma reflexão que eu queria fazer antes de a gente mudar a página aqui sobre a obediência dos filhos. A segunda questão, e também o filho, né, cessa a obediência quando o filho, né, estabelece sua própria casa, autonomia, casamento e assim por diante. A gente já falou sobre isso em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, serão ambos uma carne. Meus filhos são casados. Bruno está aqui, né, casado. Camila é casada. Eu não tenho mais autoridade sobre a vida deles. Ponto. Não é assim? Isso é um conceito bíblico. Pai e mãe que afrontam isso, ou filho que quer voltar a isso, estão errados perante o Senhor. Porque a autoridade que Deus estabeleceu é que cessa a autoridade dos pais para com os filhos no momento em que os filhos estabelecem sua própria casa, sua própria vida. E eu digo própria casa, própria vida, porque aí envolve autonomia ou casamento, que pode ser tanto pelo casamento, como pela própria condução da vida, independência financeira, mesmo que solteiro, seja o que for, né? Mas que os filhos estabelecem a autonomia da sua própria vida, e no mínimo, e o caso do casamento é muito claro, quando ele deixa o pai e a mãe se unir a outra mulher, a sua mulher, e serão ambos uma carne, ali cessa a unidade. A gente já falou muito sobre isso, né? Quando fala sobre casamento, né? Quando o jovem se casa com a jovem, naquela hora os dois rompem a unidade familiar com os pais, não é assim? Um nível de autoridade, um nível de
de rompimento, é claro, né? O nível da submissão, o nível da autoridade dos pais, esse formato de unidade que tinha com os pais, cessa no ato do casamento ou na vida com autonomia lá fora. Isso representa que os filhos também, ao se casarem, ao se desligarem dos pais, devem estar aptos a cuidar do próprio nariz. Na verdade, senão é uma coisa errada, né? Senão é precoce essa relação, né? Mas o fato é, quando um pai ou uma mãe tenta dar ordem aos filhos casados, o que acontece? Conflito, né? Conflito na família. O que mais? Qual o primeiro grande problema? Ferir o princípio de Deus que é para cessar, então eu também estou obedecendo. Se ele sai, ele cessou, eu não posso mais. Tudo bem? O primeiro grande erro é que, nesse momento, quando o pai ou a mãe quer estabelecer uma continuidade dessa autoridade sobre os filhos casados, ao fazer isso, primeiramente, ele está pecando contra Deus, o pai e a mãe. Primeiramente, não é? Afinal de contas, Deus estabeleceu que cessa. A primeira ordem aqui é que Deus estabeleceu que cessa. Então, se Deus estabeleceu, a primeira ordem quebrada é contra Deus. Então, pais que interferem na vida com a autoridade dos pais, dos filhos casados, ou filhos com autonomia, estão desobedecendo primeiramente a Deus. Primeira questão, primeiro conselho. Segundo problema, qual é? Segundo problema, primeiro, papai e mamãe com Deus, que está errado. Segundo, estão enfraquecendo a unidade dos filhos, do filho casado. Não é verdade? Que se é para formar uma unidade, uma só carne, e essa é a maior unidade que existe na face da terra, entre duas pessoas, formar uma só carne, além da relação com Deus, se papai e mamãe botam o dedinho, seja querendo ter autoridade ou interferência nessa história, ou não dá o espaço, aquele papai e mamãe está fragilizando aquela unidade que precisa ser formada e ser fortalecida. Então, papai e mamãe que entra na história, fragiliza, interfere na vida conjugal do filho e da filha casada, está enfraquecendo aquele casamento e pode ser fadado ao fracasso. Então, pais, não interfiram na unidade familiar que se forma. E, aliás, eu sempre falo, família, quem é família nossa? Quem é a família? Marido e mulher e filhos debaixo da asa dos pais. Essa é a família, núcleo família. Por exemplo, hoje, minha família é representada por Cristina e eu. Ponto. Essa é a minha família. Ao dizer isso, será que não gosto mais dos meus filhos? Não, ao contrário. Minha família, minha unidade familiar hoje é exclusivamente a Cristina e eu. Ponto. Essa é a minha unidade familiar. Meus filhos casados agora fazem parte de uma outra unidade. Né? A minha unidade familiar, eu e Cristina. Ponto. Né? E assim, vivemos juntos até que a morte nos separe. Né? Até que a morte nos separe. Morreu, acabou, acabou. Né? Mas enfim, aí até que a morte separe. Eu falei que quando estiver morrendo, você já pode escolher outro. Né? E se quiser, se eu estiver vivo ainda morrendo, se quiser, eu posso ajudar a escolher. Manda vir aí, fazer uma fila. Né? Vou ajudar a escolher o próximo. Né? Não, é brincadeira. Né? Não vou ajudar a escolher nada. Né? Mas, enfim, a unidade familiar hoje é Cristina e eu. E os filhos têm a sua própria unidade familiar, sua própria consciência. E aí, então, portanto, o que é importante deixar claro é cada unidade familiar tem o seu eixo de autoridade. O eixo de autoridade é construído dentro de cada unidade familiar. Uma unidade familiar é composta marido e mulher e filhos enquanto estão sob a responsabilidade dos pais. Uma vez que cessou isso, cessou a corrente de autoridade. Agora, a honra, ela permanece apesar da formação de novas unidades. Filhos casados ou não devem manter a honra com seus pais. Né? E a gente já falou sobre a questão disso, e aí já vamos mudar um pouquinho de assunto. Mas fala, claro, vai, provoca. Não provoca. Estamos aqui para ser provocado e eu provocar. É uma situação cada vez mais comum, né, hoje em dia. Filhos,
demoraram para sair de casa, demoraram para emagrecer. Aí o filho lá, a filha, né, com 30, 40 anos, ainda está no ninho, não decola, e os pais falam, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem que me obedecer, as regras são essas, e às vezes até mais além, né? Os filhos se casam e continuam morando com os pais. Sim. Tem filhos, eles vêm netos, e fica aquela interferência que a gente já falou. Né? Enquanto estiver em casa, as regras são assim, vai ter que ser assim. Né? É difícil, né? Sustentar a hierarquia familiar. Eu até comentei esses dias que nos Estados Unidos é uma matéria, né, de pais processando o filho porque está há muito tempo dentro de casa ainda. Saiu uma matéria, vocês não viram? E o pai processando o filho, que, sei lá, quarentão, dentro de casa e não sai, né? E para a cultura americana é inaceitável. A cultura americana chega a 16, 17 anos, o filho tem que ir embora. E os filhos já fazem festa quando o filho vai para a college, para a faculdade. E os filhos, finalmente, né? Um alívio. Mas aí eles vão precoce para as faculdades, né? Vivem uma vida de liberdade e libertinagem, que essa é a realidade americana. E é curioso como lá pelos 17 anos, os filhos já estão independentes, vivendo longe dos pais, sustentados pelos pais, mas vivendo lá nos dormitórios, nos campos das universidades, independentes. E é aí que há o maior estrago dentro da juventude americana, em que uma estatística mostrou que mais de 90% dos jovens americanos, todos, experimentaram drogas e sexo antes do casamento com libertinagem. Isso mostra, não é à toa que a cultura americana, a sociedade americana, vem se corrompendo geração após geração. Aquela que era uma geração extremamente respeitosa aos princípios bíblicos, ela se vem se deteriorando. Um dos aspectos é isso. O rompimento precoce da relação familiar entre pais e filhos. O problema também pode ser o contrário. Agora, eu entendo o seguinte, se não acontece via casamento, essa autonomia do filho, eu acho que ela acontece e deve acontecer muito antes do casamento, se for o caso, se for casar velho, mas é impossível. Eu não quero estabelecer aqui uma idade, né, que eu acho que é muito relativo. Cada filho tem um momento de assumir-se por completo, mas eu acho que a ideia de autoridade do pai com o filho, ela tem que ir diminuindo com o passar dos anos, mesmo antes do casamento. Então, mesmo que os filhos se casem mais jovens ou menos jovens, ou mais depois da juventude, essa relação de mandar nos filhos tem que ir mudando. Porque lembre-se, a gente tem que formar filhos para a vida, certo? Se você mantiver o filho no cabresto a vida inteira, quando soltar o cabresto, puf, desmorona, né? Aí vira um bicho, né? Sabe aquele negócio? Soltou o passarinho legal, sai voando desesperado. Então eu creio que o princípio da autoridade dos pais é que os pais começam com um fator de autoridade na infância, na criança maior, vai conduzindo com uma certa parceria numa certa fase da adolescência, vai negociando numa certa fase da juventude, vai deixando certas decisões por causa do filho já maduro, e chega um ponto em que, ainda que não casou, essa autoridade tem que ser diminuída a quase uma estaca zero, ainda que ele esteja dentro de casa. Eu não entendo, e nem biblicamente, nem pelo perfil da história da humanidade, que pais devem ser autoridades sobre os filhos maduros. Isso eu acho inadmissível, né? Ou então vão criar nanicos de vida pelo resto da vida, dependentes dos pais, o que eu acho que é um grande desperdício, né? E vai formar, na verdade, pessoas que não vão saber decidir nunca a sua própria vida, né? Então eu acredito que essa relação de autoridade, Deus não estabeleceu os filhos para serem eternos dependentes da autoridade dos pais. Os pais conduzem os filhos através da sua autoridade para que eles aprendam a tomar decisões. Então, se o pai e a mãe não ajudar o filho a criar essa capacidade de decidir por si, e enquanto está debaixo da asa dele, errou. Porque os pais não estão aqui para decidir tudo pelos filhos. Ou estão. Nem temos capacidade para isso. Nem Deus nos deu sabedoria para isso. Portanto, é importante que pais e filhos vão convergindo sobre as decisões a serem tomadas, para que quando chegar a hora, cesse essa linha de comando. É natural cessar a linha de comando. E se ela for abrupta, da noite para o dia, de 100% para zero, você estragou tudo.
Eu não acredito que o teto, debaixo do teto, é a linha que divide a autoridade. Pelo contrário, eu acho que o que divide é a maturação do filho. Esse crescimento da personalidade, da maturação do filho, que deve ser conduzido para isso, vai definir qual é o momento que cessa a autoridade. De ambos, né? O pai como Sim, claro. O pai que não enxerga também que Exatamente. o filho está pronto, né? Exatamente. Fica dando ordem. Quer dar ordem, mas os pais querem dar ordem aos filhos casados já com 40, 50 anos. Né? Quer continuar dando ordem. Às vezes criou desse jeito, né? E conduziu desse jeito, o filho e o pai quiseram isso, e erraram, porque aí estragou. Aí o que acontece? O paizão está dando ordem para o filho casado, e a mulher fica com ciúmes, com raiva do sogro. Por quê? Porque o pai, do sogrão, interferindo na vida. Filho, faz isso. Vai criando uma rusga dos filhos já casados para com o pai, o sogro, né? E aí chega o pai, a mãe, o que é isso, filho? Que você põe sua geladeira da sua mulher? Que história é essa? Né? Eu acho que não tem esse negócio, né? Meus filhos, eu tenho todo respeito, eu já fui várias na casa dos meus filhos, mas eu vou respeitá-los, né? A autoridade naquela casa é do marido e da mulher, não a minha, né? Eu não mando naquela casa, na casa dos meus filhos, né? Nenhum pai e mãe deve sentir como mandar na casa dos filhos, senão estraga tudo, né? Então, a gente tem que entender o lugar de cada um, né? Os limites que Deus estabeleceu. Então, cessa sim a autoridade, e aí é uma questão de como essa transição deve ser feita de uma maneira que se faça desenvolver a capacidade de autonomia nos filhos que vão assumir a própria vida. Resolvendo esse assunto, não. Eu sei que é uma reflexão grande sobre isso, como cada um vai lidar com essas questões, se é que precisa, mas eu acho que é importante entender, né? Agora, o problema é quando às vezes os próprios filhos ficam puxando os pais, eles já casados, puxando os pais para se intrometerem na vida. Isso é terrível também. Às vezes a filha faz isso, ou o marido faz isso, o filho ou a filha, ou seja, o marido e a mulher, vamos dizer assim, recém-casados, ou depois de um tempo casado, continuam puxando a influência do papai e da mamãe dentro da casa. Isso estraga, hein, gente? Cuidado. Então, os casados mais jovens devem formar uma unidade familiar tal que não haja dependência do papai e da mamãe. Senão, que história é essa, né? A gente tem que saber limitar essas questões. Bom, vamos lá. Isso aí também dá um estudo de só isso, 6 meses, né? Para a gente conversar. Só isso dá para muita conversa. Aí falamos sobre ordem aos filhos, a ordem aos pais. Deus estabeleceu a ordem aos pais, duas. A gente já começou a falar sobre isso. A primeira é: pai não provocar a ira dos filhos. É curioso, né? Por que será que a Bíblia começa na primeira ordem para os pais? A primeira é dizer: não provoque a ira dos filhos. Não é curioso, né? Ao mesmo tempo que a primeira ordem aos filhos é: sejam obedientes, é a segunda ordem. A primeira aos pais é: cuidado, não provoque a ira dos filhos. Por que será? Por que será? Será que isso acontece em alguma família da Rússia? Claro que acontece, né? É sinal que isso é uma área de perigo, é uma zona de perigo, né? Ou seja, é muito comum pais provocarem os seus filhos a ira. E aí, a gente já comentou algumas situações, né? Mas só para o versículo inteiro, olha: e vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos, nas criais da doutrina e administração do Senhor. Destaque que a gente está fazendo agora essa primeira parte, a parte vermelha aí, né? E aí a gente começou a falar sobre isso, né? A ira é provocada diante de várias situações. A primeira, ordem sem dar exemplo. A gente já falou sobre isso, né? Tem pais que querem dar ordem, mas não quer dar o exemplo. A gente falou: filho, vai para a igreja, tá bom para você, para mim não, né? Filho, faça, ore, hein? Mas o pai não ora. Filho, tem que ler a Bíblia, mas ele não lê. Não minta, mas ele mente. Não xingue, é o palavrão, mas fala palavrão, enfim. Ordem sem exemplo é uma forma de você criar um monstrinho dentro de casa, né? Você vai uma hora ouvir que você não é respeitado coisa nenhuma, né? É um falso pai ou mãe que ele que não dá uma ordem e não se faz o mesmo exemplo. Disciplina ou ordem injusta é uma segunda questão que acaba criando, que a gente já falou, uma grande ira nos filhos, né? Quando o pai ou a mãe determina uma disciplina ou uma ordem absolutamente injusta, isso pode provocar, a gente já comentou sobre isso. Outro é disciplina sem amor. A gente vai falar um pouquinho sobre disciplina daqui a pouco, especificamente. O assunto de disciplina vai entrar daqui a pouquinho na nossa sequência. Mas aqui, primeiramente, sobre uma questão que pode provocar a ira: a disciplina ou ordem justa e a disciplina sem amor. Disciplina sem amor. Pensem bem nessas duas palavras, a conexão entre elas, né? Isso é uma das questões que pode provocar grande ira nos filhos.
que mais? Favoritismo de filho, a gente comentou sobre isso. Isaac, né, e seus 2 filhos, como é que chamavam? Isaú e Jacó. A gente sabe que o papai preferia um, a mamãe preferia outro. E aí? Eu fico pensando, se tivesse um terceiro filho, né? Coitado, não sobrava para ninguém, né? Não tinha ninguém para mamar ele, né? Tinha um para o papai, um bichinho de pelúcia para o papai, bichinho de pelúcia, né? Tem uma brincadeira porque Isaú era todo peludo, né? Era um bichinho de pelúcia para o papai, né? Um filhinho todo, né? Cozinheiro para a mamãe, né? E se tivesse terceiro, coitado, lascou, né? Ficaria sozinho. Mas enfim, do papai e da mamãe. Filhinho do papai e filhinho da mamãe, e virou um troço. Aquela família quase acabou. Favoritismo de filho, ele já disse que isso se determina pela ênfase, pelo cuidado, pelo tempo de dedicação em toda a história da vida, né? Aí não estamos falando só sobre crianças, não, né? Favoritismo de filhos se destaca na história da vida, da família. Às vezes os filhos estão grandes ou pequenos, e essa questão de favoritismo é o tempo de dedicação dos pais em relação àquela filha. O tempo de investimento, de dinheiro, de tempo, de cuidado, de conversa, de atenção, tudo isso define favoritismo. E isso estabelece ira dos filhos. E aí a pergunta, está errado o filho que se ira ou o pai que provoca, a mãe que provoca? Os dois são responsáveis, os dois estão pecando diante de Deus, né? Na verdade, os dois. Os pais por provocarem e os filhos por se deixar levar pela ira, né? Não é justo ser irado, mas a provocação, claro, o pecado maior será cobrado das mãos dos pais, né? O que mais? Próximo, decisões sem fundamento. A gente falou sobre isso, né, um pouquinho. Aquela famosa por quê, né? Por que dar ordem àquela ordem? Algo que todo pai e mãe deve pensar bem antes de dar uma ordem. Há um motivo real, né? E aí entra uma questão que nós falamos na segunda parte, é um conflito de vontade. Muitas vezes a ordem dada, ela é tão injusta, porque ela apenas define uma vontade do pai e da mãe contrária à vontade do filho. E isso acontece, não? Vontades conflitantes na relação pais e filhos. Às vezes simplesmente o pai e a mãe diz não, porque ele ou ela não quer. Só isso. Não é porque é errado. Não é porque não está certo. Não, porque eu não quero. É mais ou menos isso. Mas por que, pai? Eu não quero. Mas como você não quer? Por quê? Não, porque eu não quero. Isso é um conflito de vontade. Isto tem pai e mãe que acha que está certo. Está certo? Está certo isso? Não vou nem dizer Arnaldo, né? Está certo isso? Bom, pai e a mãe pode falar assim, tem direito de dizer isso. Primeiro, os filhos são meus. Herança do Senhor, vamos corrigir, que não é de ninguém. Segunda coisa, isto é um dos motivos de provocar ira dos filhos. Não importa a idade, quando as decisões dos pais são tomadas apenas para satisfazer a própria vontade, você está provocando e fazendo surgir uma revolta no coração dos seus filhos. E aí vem o processo de criar um filho, sob a ótica de Deus, é que pais, não provoquem a ira dos filhos. Mas então, para não provocar a ira dos filhos, então é melhor deixar os filhos fazer tudo o que eles querem. É isso? Isso é outro extremo, óbvio, né? O outro extremo seria isso. Mas, cuidado para que essa relação não seja apenas porque eu não quero, porque eu não quero. É tipo assim, mãe, pai, vou ali. Aí você fala, não vai. Por quê? Porque eu não quero, porque eu estou aqui sentado, descansando, né? Aqui na boa. Eu não quero levantar. Às vezes para você não é importante, mas para a criança ou para o filho é importante. Aí você simplesmente luta por essa vontade. A minha vontade é não sair daqui, e a vontade dele ou dela é ir lá. Por exemplo, qualquer situação. Mas aí o conflito de vontade claro que eu não vou fazer só porque agrada, não é isso, né? Mas muitas vezes nós vamos provocando, aquilo pode ser tão importante para aquele filho ou filha, e para mim pode ser apenas uma maneira de estabelecer que quem manda sou eu. E cuidado, para que não seja apenas uma luta de poder na relação de pais e filhos. Eu não acho que pais são empregadinhos dos filhos, mas ao mesmo tempo, cuidado para que não, avaliar cada ordem, cada circunstância, dizer sim ou não, se há um motivo, ou se é simplesmente uma questão de vontade. Ou apenas, olha, vamos fazer o seguinte, agora eu não estou afim, papai, não estou fazer isso outra hora, então negocie, mas um conflito explícito de vontade pode provocar a ira dos filhos. Próximo.
Pais que não pedem perdão quando erraram com seus filhos. E aí? Mas pai tem que pedir perdão para os filhos? Pai tem que pedir perdão? Não é diminuir-se quando um pai ou uma mãe pede perdão para o filho? O que vocês acham? Diga, Adriana. E às vezes o perdão é uma palavra que pode mudar, nossa, grandes situações, mas que tem gente que tem dificuldade em pedir. Ele até, na mente de certos pais, eles até pedem mudando a atitude, mas às vezes só a palavrinha perdão seria importante para aquele filho. E aí? Pais têm que pedir perdão? Por que pais têm que pedir perdão aos filhos? Tudo bem, os pais também erram, né? Todos nós erramos. Mas por que? Razão maior. Por exemplo, o que mais? Também. Palavra de Deus, quando a gente erra, alguém pede perdão, não pode ser filho. Tudo bem, tudo bem. Acho que levantou uma questão importante. Respeito e até para aplacar a ira. Ok. O filho sabe que está certo, o pai não pede perdão, ele vai aumentando a ira com o pai. Nós somos ensinados ou vivemos, às vezes alguns viveram em certas fases da vida, da sociedade brasileira, vamos chegar no mundo brasileiro mesmo, em que os pais criavam os filhos de uma maneira tão autoritária, né? Em que os pais se viam um degrau, os filhos no outro, aquela história, só de olhar, né? Meu pai olhava, eu já sabia, se não ia pagar. Às vezes, uma austeridade, às vezes, tão grande que umas certas gerações viviam, que eu fico pensando, que relação era essa? Que relacionamento era esse? Em que pais e filhos sequer se comunicavam de verdade. Pode ser que o resultado aparente fosse bom, mas será que o resultado prático na relação familiar era bom? Não, porque os corações estavam distantes. Eu acho que a questão bíblica e sempre atual da vida familiar é pais e filhos sob a ordem de Deus. Primeira coisa que deve determinar. Lembre-se, não importa se você é pai, se você é filho, se você é neto, se é tio, vô, não importa. Todos nós devemos entender que acima de nossas vidas está Deus. E Deus não está afim de aplacar o pecado de quem quer que seja, não é verdade? Então, se você peca ou pecou contra filho, neto, pai, quem quer que seja, a ordem de Deus é clara. Confessai os vossos pecados. E aí Efésios não. A primeira, corrigir. Tiago 5,16, né? Tiago 5,16. Lá diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Não é isso? Põe aí, por favor, Marcos. Versículo Tiago 5,16. E esse versículo fala no contexto de Elias, que Elias era um homem, um profeta, sujeito às mesmas paixões, né? E aí nesse contexto, quando ele fala sobre, muitas vezes, os relacionamentos, às vezes até pessoas vão ficando mal, doentes, enfermas, até por questões espirituais, provocadas por erros, né? Vão trazendo até traumas emocionais. Em Tiago 5,16 fala sobre confessar as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Esse versículo está dizendo, portanto, sobre confessar a culpa um ao outro. Aqui não importa se o outro é filho, pai, é neto, é mãe. Importa? Interfere nessa ordem? Não. Confessar a culpa e culpa. Culpa é o quê? Você até falou aquela hora, jamais peça perdão por algo que não está errado. Porque a gente só confessa e pede perdão aquilo que está errado, pecado. Mas se eu for brigar com a Crislane, eu vou pedir perdão, porque depois eu brigo. É um jeito. Não, eu sei, estou só provocando. Mas eu entendi. Agora eu estou só provocando. Aquela hora ficou calma, mas só provocando. Mas a gente confessa culpa. E culpa não importa onde e com quem a gente pecou. Uns aos outros. E aí a questão aqui não está dizendo com Deus. Aqui está dizendo com as pessoas. Ou seja, se eu ofendi o Alex, antes de pedir perdão para Deus, eu tenho que primeiro confessar o Alex. Não é isso? Tem gente que faz assim, né? Fala assim, não, já resolvi com Deus, está tudo certo. Agora eu vim falar com você. Não, como assim? Uai,
Então vamos pensar que a cartilha de Deus está errada? Porque na cartilha de Deus, não tem. Deus não aceita o pedido de perdão que você ofendeu alguém com Deus primeiro e depois com a vítima. No processo de Deus, isso é inaceitável. É um caminho absolutamente equivocado. Lá do céu, Deus diz assim, pode parar aí, meu filho, você está errado. Não confessa para mim não, você tem que resolver lá com ele primeiro. Não pode parar, não adianta, Deus não ouve essa oração. Pedido de perdão que envolve culpa com alguém, os céus fecham os ouvidos. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu a ordem. Primeiro vai lá, confessa com o seu irmão e depois vem. É assim que a Bíblia diz, não é? Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 6 e 7, dizendo, se você vai ao altar, vai adorar, e lembrou que tem um problema com o seu irmão, deixa ali a sua oferta, vai lá, reconcilia com o teu irmão primeiro e depois vem. Eu falo, a Bíblia é muito clara sobre a ordem das coisas. Confissão de culpa, primeiro é contra quem eu ofendi, certo? Regra de Deus. Depois é que vem com Deus. E a ordem aqui é muito clara. Confessar as nossas culpas uns aos outros, tá? E orar, veja bem. Primeiro eu confesso com o outro, depois que eu faço o quê? Depois eu falo com Deus. E orar. Uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita como justo pode orar pelos seus efeitos. Esse contexto, portanto, é sobre o fato de que só tem sentido oração de acerto, de confissão de culpa com Deus, depois de confessado com a pessoa com quem nós ofendemos. Portanto, isso se aplica ao conceito familiar, pais e filhos, em todas as esferas. Independente quem é o você, quem é o outro. Seja eles quem forem. Aliás, em Colossenses capítulo 3, verso 2, diz assim, que nós devemos considerar superior uns aos outros. Ou seja, como é que diz lá? Considerar os outros, não é considerar a palavra. Os outros superiores a você mesmo. Coloca aí, por favor, que fugiu a palavra. Colossenses 3, 2. Cada um considera o outro superior a si mesmo? Acho que é assim a expressão. Colossenses 3, 2. Não, 3. Vai lá, mais um. Pode mais um. Mais um. Ah, não, então está errado. Peraí. Deixa eu olhar que agora o mineiro está errado. Peraí. Vendo? Essa semana eles falham. Tem que corrigir. Peraí. Eles falham o endereço, falham até as palavras. Peraí. É por isso que a gente tem esse manual na mão, que aí facilita tudo, né? Isso é porque o livro está errado, porque é Filipenses. Por isso que não ia dar certo, né? É Filipenses, não Colossenses. Filipenses 2, já até pôs lá. Eita, Google velho, né? Filipenses 2, 3, nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa relação de considerar o outro superior a si mesmo. Mas quem é superior? O pai ou o filho? Se eu estou considerando o outro superior, o outro vai ser superior. Nesse momento. O superior é sempre o outro. Não você. A Bíblia é clara, no sentido de que cada um considere o outro superior a si mesmo. Filhos devem considerar os pais superiores. Pais devem considerar os filhos superiores. É o conceito. Um considera o outro superior, né? Diga para mim. Antigamente, os pais eram pouco, os filhos podiam conversar com os pais. Porque existia uma grande distância entre os pais. Ah, não podiam conversar. Quase não. O pai só olhava. A mãe era através da mãe. Os pais, da minha mãe era assim. Sim, era uma cultura dessa relação de distância, né? Era uma relação austera, dura demais, né? Rigorosa demais. Na verdade, acabava distanciando os pais e filhos, né? Olha lá, volta lá, por favor, por gentileza, meu querido. Então, falta só 6 minutos, bicho. Pais que não pedem perdão, portanto, estão perdendo uma grande oportunidade, tanto de, primeiro, resolverem com Deus e com os filhos os seus próprios pecados. Segundo, de dar um bom exemplo de como tratar os seus próprios filhos. Ou seja, quando um pai ou uma mãe pede perdão aos seus filhos,
além dele ser obediente a Deus, além dele respeitar o filho, ele está dando um grande exemplo de como o filho deve tratar os seus problemas no futuro, certo? Então, eu acredito que todos os pais, quando errarem, devem procurar seus filhos e pedir perdão. Agora, o pedido de perdão é mais ou menos assim: então, né, fiz aquele negócio lá, mas você entende, né? Afinal, eu sou pai, sou mãe, né? Mas então, é só pedir perdão, tá? Que história é essa? Que fajuta é esse, né? Que nota de 3 é essa? Não vale nada, né? Como se pede perdão independente para quem? Biblicamente. Como se pede perdão na cartilha de Deus? Esquece para quem? Como que se pede perdão? Primeiro, eu confesso. Estou aqui para dizer que eu errei nisso, e aí eu nomeio o pecado. Eu nomeio o erro. E digo exatamente qual foi o pecado e a ofensa. Olha, eu errei contra você ao expor você ao ridículo, ao mentir, ao fazer, ao injusto, sei lá. Ao fazer, eu tenho que nomear. Eu errei ao fazer isso. Disto eu me envergonho. Isso é outra questão. Se envergonhar, porque se você não se humilhar, se for orgulhoso, não existe pedido perdão. Portanto, é se humilhar, confessar, dizer o que é. Outra coisa, proposta. Meu desejo é jamais repetir esse meu erro. Ou seja, abandono do pecado. Isso é bíblico. Eu confesso, nomeio, me humilho, proponho-me a não repetir o erro, e aí em seguida, eu peço o seu perdão. Você me perdoa? Que agora eu transfiro, eu faço um pedido. O perdão é um pedido. O perdão não é uma imposição. O perdão é um pedido, certo? Você me perdoa? Agora, o outro lado vai dizer assim: não entendo e eu te perdoo. Agora nós resolvemos. Agora vamos orar e pedir que Deus nos perdoe os dois. Resolvido. Agora, pais devem fazer assim com os filhos? Mas alguém vai dizer: mas isso aí vai diminuir o papai e a mamãe. Diminui? Qual será a imagem do pai e da mãe para esse filho depois se fizer isso? Não. Primeira coisa vai dizer assim: puxa, meu pai e minha mãe têm um temor de Deus que faz ele se curvar perante mim. Puxa, esse Deus é sério. Já começa por aí. Se para o meu pai não é tão sério, pode fazer ele se curvar perante mim, vai imediatamente refletir um temor desse mesmo Deus no coração do filho. Segundo, vai ensinar o filho como agir quando também ele errar. E será um bom exemplo dos filhos. Pais que se humilham perante os filhos ensinam mais aos filhos do que os pais são orgulhosos. Essa é a grande lição que muitos pais não querem dar aos seus filhos. Portanto, além do mais, quando pais que erram não pedem perdão, estão provocando a ira dos filhos. Fazer comparações negativas dos filhos. Pode isso, Arnaldo? Pode isso? Fazer comparação dos filhos? Tem pai que faz isso? Tem? Não, porque a Maria, porque o José. Não, porque agora estou citando nome que vai aparecer na família da nossa Maria de Socorro aqui, né? Todos os nomes que eu citar, tem na família dela. Tem uma família grande, vários irmãos, né? Todos os nomes que eu citar, vai ser que são os irmãos dela. Mas calma aí, né? É só um exemplo. Tem Maria, tem José, não é só a família, não. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Mas tem pais que comparam. Não, porque se eu tivesse falado com fulano, eu tinha feito. Você, preguiçoso, você não vai dar, parece o seu pai. Tipo assim, tem isso, não? Eu falo isso. É. Tá certo, Arnaldo? Pode isso? Pode não, né? A gente não faz comparação dos filhos, principalmente nem no aspecto negativo nem positivo. Aliás, cada filho é ele por si só. E os pais devem aprender a lidar com aquele filho, aquela filha como são. Jamais façam comparações. Porque fulano vai bem na escola, você é um traste, você não vale nada, né? E outro, não, você vai arrumar da cama do irmão. Você? Quer dizer, que isso? Vamos comparar filhos. Cada um precisa ser tratado segundo a sua conduta. Comparar filhos, lembre-se, você está provocando a ira dos dois lados. Que legal, hein? Oi? É negativo, é sempre visto de uma maneira, né, negativa. Próximo. Excesso de proteção. Essa é uma questão importante, né? Pais fazem isso, excesso de proteção?
Como se faz? Como se caracteriza excesso de proteção? Falta só 2 minutos, vamos lá. Coisa, né? Eu acho que eu fico enrolando muito e eu acabo tão rápido, porque quando eu vejo já foi embora. Né? É que a gente quer discutir o assunto e já vai embora. Como que uma família tem excesso de proteção em relação a isso? O ditado popular, defender demais, é isso, será? Pode ser? Está pronta, você ficou com a avó, aprontou, a avó chegou na gente, falou, aí a gente vai falar, não, minha filha não faz isso não, aí já é um excesso, porque você não presenciou aquilo. Então, o excesso de proteção pode ser visto tanto na questão de disciplinar ou não quando deveria, como vigiar quando não precisaria, né? Como ficar em cima quando não deveria, né? Estabelecer regras demais exageradas quando não necessárias, segurar na mão até os 18 anos para atravessar a rua. Pode atravessar a mão com a mão, uma vez tem gente que fala, não, dá a mão que você não sabe olhar na rua. Né? É tão engraçado, eu me lembro quando estava na fase do Bruno e a Camila aprender a atravessar a rua sozinha, é uma fase difícil para os pais, né? Entender que chegou a hora de soltar a mão e o filho vai sozinho atravessar a rua, né? É um choque para os pais, é um choque para os pais para de soltar a mão para atravessar. Que vai sozinho, né? Os primeiros momentos é uma fase difícil. Você gosta de fazer coisas, né? De ir na escola. A nossa empresa aqui, a Forchó, era do lado aqui em frente ao OAB, na estagiária, em frente ao fórum ali. E ao lado é exatamente uma escola de criança pequenininha. E a gente chega todos os dias. Não tem um dia como não tem outro dia. É assim, todo dia a gente está lá dentro, eu escuto, que é o papai não andando assim, jogando a criança para dentro da escola, né? E aí é uma escola, cara, chega o carro, tem lá o seu tiozinho lá na porta, né? Que ajuda a tirar a criança. Crianças de todas as idades chegam ali pequenininhas, né? E aí todo dia aquele berreiro, a criança sendo deixada, aí você vê mamãe chorando, papai chorando, a criança chorando, né? Só o guardinha lá que não chora e a tia da escola que não, mas todo mundo chorando, né? É engraçado essa, eu sei que ali, claro, uma relação de criança de 2 anos, no máximo, né? Sei lá que idade tem ali, mas é uma relação, então até a gente lá dentro fica pensando, nossa, parece que está matando um porco, né? É um clima horrível na chegada das crianças, né? Mas depois de uma certa fase, né? É duro, até onde vai esse controle dos pais sobre todos os passos dos filhos, até onde deve ir, até onde não deve ir. Quando é o limite? O que vocês acham? Quando é o limite? E que hora? Limite? O limite é esse. O limite chegou agora. Então, No meu trabalho, chegou um senhor e falou assim, entra uma mulher com um bebê aqui? Eu falei, não. Daqui a pouco saiu um menino de 6 anos. Bebê de 6 anos. Esse limite dos bebês 6 anos é realmente, né? Com bebê. Aí vai a mãe, o filho de 20, ela que fala, ele tá com dor na barriga, ela tá com dor na barriga, eles não falam nada. Cara, não soltou o neném. Mas é verdade, o excesso de proteção você leva a isso, né? Chega para tratar qualquer assunto, o papai e a mamãe falam, né? Os filhos não abrem a boca, não são conduzidos em tudo, né? Bom, o excesso de proteção vai ter que ser fora do horário do ensino, que o Bota ali está muito bravo, né? Ela está pegando bravo. O tempo já acabou, está chegando. Se Deus quiser, nós vim preparado para terminar esse assunto. Vocês não deixaram, né? Não deu tempo, mas o alvo era terminar. Mas deixa na próxima semana, se Deus quiser, que a gente terminar esse assunto. Deus abençoe e faça-nos refletir todos nós nesses temas sobre as nossas famílias. Bom dia a todos. Bom dia. Sempre bom nós estarmos aqui, né, para a Escola Bíblica Dominical, para aprendermos um pouco mais sobre o nosso Deus. E esse estudo muito bom, né, sobre família, sobre filhos, pais e filhos, né, educação. Que bom, né, nós sempre aprendemos um pouco mais. Então vamos nos colocar em pé.
vamos juntos louvar ao nosso Deus através desse primeiro cântico, que tem como título Cantai ao Senhor. E enquanto nós estivermos louvando a Ele, também é o nosso momento de entrega de dízimos e ofertas. As crianças estão chegando também para juntamente nós louvarmos ao nosso Deus. E às quartas-feiras nós temos a reunião do Conselho Pastoral. Os pastores estão aqui reunidos todas as quartas-feiras, das 20 até as 21h30. Então, se alguém também quisesse chegar aqui, pegar algum conselho com os nossos pastores, estejam também à vontade. Lembrando também que cada pastor tem a sua agenda, né, durante a semana. Essa agenda está ali no corredor, né? Também tem um telefone de contato de cada um deles. Pode entrar em contato, pedir visita, que os pastores estão disponíveis aí para cada irmão. Lembrando os nossos eventos, agora em julho, né, nós temos os dias 13 e 14, que seria sexta e sábado, né, a nossa EBF, Escola Bíblica de Férias, né, com as crianças. Então tragam suas crianças, né, convide bastante crianças para estar aqui presentes nesse evento maravilhoso para as crianças, que é dia 13 e 14, e encerrará também na Escola Bíblica Dominical no domingo. Tá? Então 13 e 14 das 14h30 até as 17 horas, e no dia 15 das 9h30 às 10h30, que é o horário da Escola Bíblica Dominical normal aos domingos. Também temos o culto do amigo, que estava programado para o dia 29, né, mas nós vamos antecipar esse culto, vai ser no dia 22 de julho. Então já vamos nos preparando também para esse evento, né, que já é de praxe aqui na nossa igreja, que é o culto do amigo. Então será no dia 22 de julho, às 19 horas. Convidem bastante amigos para estar aqui, junto louvando ao nosso Deus. Lembrando também que agora os nossos cultos, né, estão ao vivo, né, graças a Deus por isso. Até domingo passado eu não pude vir, mas de casa eu louvei a Deus, junto com a minha avózinha, né, que a minha avó passou mal, né, no final de semana passado.
mas graças a Deus ela recebeu alta justamente no domingo, e no domingo em casa nós louvamos muito a Deus, né, por essa bênção na vida dela. Graças a Deus agora ela está bem, e lá de casa ela também ajudou a louvar a Deus, né? Até comentei com o Bruno, né, que é até bom ficar mais focado às vezes na projeção, que de casa a gente consegue louvar também ao nosso Deus. Graças a Deus por isso. Então compartilhe, dê like lá, né? Compartilhe esse culto ao vivo, que pode ser bênção na vida de muitas e muitas pessoas que não podem estar aqui, mas de casa também pode louvar ao nosso Deus. É isso, vamos nos colocar em pé, mais alguma vez, pastores? Atenção. Pode ser depois. Então, o pastor Tomé vem na frente. Vamos ter Fica mais um minutinho de pé. Ok, eu quero chamar aqui o Gabriel, né, o nosso embaixador. E quero chamar os pais também. Cadê? O Zé, só até ligeiro. Ele está com a máquina para bater, Gabriel. Isso. Vai ficar em castigo, tá? Ele foi o nosso embaixador promovido, tá bom? A escudeiro, como é o nosso irmão William vai entregar. Vamos lá, cadê? Aqui. Fica de ladinho, entrega para bater, vamos montar novamente a porta. Isso. Porque continua orando pelo Gabriel, né, a família, a nossa intenção, esta integração de família, os embaixadores que possam crescer na perfeita vontade do Senhor. Amém? Oremos. Pai amado, nesta manhã nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, que a cada dia tem se estendido a nós. Mesmo não merecendo, o Senhor tem sido misericordioso a cada manhã. Eu peço, ó Pai, uma bênção especial para o Gabriel, para que ele possa trilhar, caminhar dentro da perfeita vontade de Deus. Que nenhuma atração humana venha tirá-lo do propósito do Senhor para a sua vida. Continue também cuidando dos seus familiares, irmão José, irmã Edjane, para que possam apoiá-lo dia após dia. E eu te agradeço por cada irmão aqui presente, por essa excelente escola dominical. Que a tua palavra ela possa, de uma maneira especial, ser guardada em nossos corações e colocarmos em prática aquilo que aprendemos nesta manhã. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Pode se sentar. Só antes de sair, um recadinho rápido. Um recado assim, na verdade a gente está fazendo uma pesquisa. A pesquisa é o seguinte: como seria se a nossa escola dominical, ao invés de começar na manhã, começasse às 10 horas da manhã? Qual a intenção? Eu sei que tem gente que gosta de ficar até mais tarde no campo, né? Eu não sei se também a hora ajuda a gente até ter mais pessoas ou não, mas qual seria o efeito se a gente começasse não às 9h30, mas começasse às 10? Essa é uma pesquisa, eu quero ouvir o seu comentário depois pessoalmente, tá bom? Vamos pensar. A ideia é simplesmente só jogar meia hora para frente e ver se isso ajuda a gente a ter mais pessoas na escola local ou não. Mas depois você comenta comigo. Deus abençoe.